Olá, meus queridos e amados irmãos. Eu vos saúdo com a santa e gloriosa paz do Senhor e os ouvintes com uma boa manhã de salvação. Falamos sobre o vídeo anterior, irmãos, que quem era o Messias esperado. Agora vamos falar aqui, irmãos, vamos entrar agora na análise bíblica e teológica da pessoa e obra de Jesus Cristo, para que você possa entender melhor, né? Mas para isso você tem que ter uma paciência, né, para você poder entender, né? A gente sabe que nos dias que nós estamos vivendo, né, é o cumprimento de Daniel 12, né, que muitos correriam de um lado para o outro e a ciência se multiplicaria. Então a gente vê que até hoje nós cristãos temos dificuldades, às vezes até mesmo para parar diante de uma rede de televisão, para ouvir louvores ou até muitas coisas assim que de estudos bíblicos. Mas é fim dos tempos, né, meus queridos? É apostasia. Estamos vivendo o fim dos tempos, né? Então nós vemos que é momento de muita correria. Então, mas eu vou estar trazendo esse vídeo para que você possa ter paciência e assiste esse vídeo até o fim e inscreva-se no canal para que você possa aprender, né? Então vamos lá. Quem era o Messias esperado? Vamos falar sobre definição, né, de conceituação da cristologia, né? Não há dúvida de que Jesus Cristo é a pessoa mais influente de toda a história da humanidade, né? Mas afinal de contas, quem é esta pessoa mais influente da história de toda a humanidade? Quem é realmente Jesus Cristo? Esta indagação traz em seu bojo a necessidade de identificar corretamente a verdadeira identidade do Filho de Deus. Outra pergunta crucial é a seguinte: qual é a natureza e o significado do que Jesus Cristo realizou na encarnação? Tá? Esse questionamento importante, por sua vez, está profundamente relacionado à obra de Jesus. Tá? A tarefa da cristologia, então, é achar as respostas para essas indagações, né, cruciais, embora nem todos os evangélicos estejam conscientes. Então, é necessário que você estuda não só o meu vídeo, como muitos pastores que têm dado a cristologia. Nós temos tentado explicar minuciosamente para você o que é, né, quem era o Messias esperado. Mas você só vai aprender estudando a palavra de Deus. Então, nós vemos aqui, né, a pergunta crucial: qual era a natureza, o significado do que Jesus Cristo realizou, né, na encarnação, ou seja, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, habitou em carne, e assim você conhece a Bíblia e já leu a esse respeito no Evangelho de João. Esse questionamento importante, por sua vez, está profundamente relacionado à obra de Jesus. A tarefa da cristologia, então, é achar as respostas para as indagações cruciais, embora nem todos os evangélicos estejam conscientes que há uma necessidade enorme de se conhecer cada vez mais o Filho de Deus, tá? Em especial, nesta era pós-moderna, saturada de Messias, né? O próprio Jesus nos evangelhos, né? Segundo escreveu Mateus, Lucas, Marcos, Jesus fala muito no evangelho de Mateus que muitos viriam em seu nome e enganariam a muito. Então, é necessário que você conheça, né, a pessoa e a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O propósito, né, é imprescindível, tá? Esse estudo, ele é indispensável para ao seu conhecimento, tá? É um tempo oportuno, né, de definir uma disciplina cristológica integrada à teologia sistemática, né, cujo objetivo é investigar Jesus Cristo, sua vida e obra. Se você não tem paciência para ouvir esse vídeo, né, então não tem paciência para ler as Escrituras Sagradas, não tem paciência para sistematizar um estudo para que você possa investigar melhor, então fica difícil, né? Por que as heresias estão aí crescendo cada vez mais, né? Por quê? Porque algumas seitas pregam o Cristo numa cruz,
o Cristo morto crucificado, né? Mas quando você começa a entrar no assunto da obra, da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, você vai descobrir que Jesus ele já saiu da cruz há muitos anos atrás, né? Ele está vivo, né? Vivo, né? E está aqui presente para que possa nos trazer para nós a certeza da vida eterna, né? O propósito, já falei, é imprescindível. A teologia é sistemática. Tem que investigar, meus queridos, para você conhecer a obra e a pessoa do nosso Cristo. Cristologia, né? É em suma um estudo teológico que procura responder as duas perguntas principais. Você que está ouvindo esse vídeo, você vai ver aqui. Que duas perguntas principais são essas? Primeiro, quem é Jesus? É necessário conhecer a sua identidade. Qual é a natureza, o significado do que Jesus, né, realizou na encarnação? Sua obra. É necessário que você conheça a sua obra, tá? A palavra cristologia, do grego, ela significa Christos, né? Que significa ungido mais, igual a ungido mais logia, que significa estudo. Logia significa estudo e Cristo significa ungido. Se unir as duas coisas, forma-se a palavra cristologia, estudo sobre Cristo. Amém? Vamos falar também sobre aqui o estudo sistemático, né? Que é ordenado, que tem como objetivo a vida e a obra de Cristo, né? A metodologia é um fator crucial na cristologia. Logo, dependendo da mesma, ela pode ser, né, em duas partes. Ela pode ser dividida em duas partes. Meus queridos, às vezes a gente fica imaginando, os cristãos hoje não estão tendo paciência, né, de estar estudando as Escrituras Sagradas. Deus está dando uma oportunidade para que você possa entender melhor as Escrituras Sagradas. Um vídeo de 5 minutinhos, 6 minutos, não tem como explicar as Escrituras Sagradas para você. Então é necessário que você, meu querido amado, você que se inscrever nesse canal ou outros canais que eu sei que tem homens de Deus muito mais sábios do que eu, né? Homens de Deus eruditos, homens que têm um conhecimento mais profundo do que eu, mas ou o meu vídeo, ou o vídeo do pastor Romilson, ou o pastor Silas Malafaia, qualquer seja o pastor, né, como o nosso pastor Rodrigo Silva, mas também existe uma coisa, tanto nos vídeos pequenos como nos grandes, se você não acompanhar o estudo sistematicamente e não tiver paciência para ficar pelo menos 20 minutos na frente de um vídeo para estudo bíblico, você nunca vai chegar a conclusão nenhuma, tá? Então, por isso que às vezes o vídeo é necessário que nós colocamos no mínimo 30 minutos de vídeo para que você possa ter um entendimento melhor, né? Por quê? Afinal de contas, a apostasia dos últimos tempos que Daniel pregou está se cumprindo. A apostasia da fé, muitos desafastados, mas por quê? É por falta de conteúdo bíblico e teológico e estudo sistemático das Escrituras Sagradas. Não estou falando isso para denegrir você. O pastor está falando que eu não tenho tempo. Porque os dias de Daniel 12 estão se cumprindo, meus queridos amados. Eu estou aproveitando esse vídeo para dar esse estudo e ao mesmo tempo falar. Lê lá no capítulo 12 de Daniel que você vai ver que as profecias de Daniel estão se cumprindo nos dias atuais. Que a ciência se multiplicaria e muitos correria de um lado para o outro. Olha aí, tá? As pessoas têm tempo para tudo, menos para o estudo sistemático da palavra de Deus. Mas voltamos ali. A definição, conceituação da cristologia está inserida aí ontologicamente, ou seja, a palavra ontológica significa definir Jesus por aquilo que ele é. Então, para você poder descobrir quem realmente Jesus é, precisa ter um estudo sistemático da sua palavra. Como que você vai entender, né? Se você pregar para outras religiões aí,
ele só conhece aquele Cristo pregado na cruz, aquele Cristo morto, aquele Cristo triste lá, o Senhor morto, não. Mas você tem que estudar sobre Jesus para você saber que Jesus já ressuscitou. Amém? A ontologia define Jesus por aquilo que ele é. Eu não acredito que você acredita num Cristo pregado numa cruz morto, mas que você possa entender melhor a obra e a pessoa do nosso Jesus e que ele não está crucificado mais. Amém? Então, ressalta a existência eterna de Deus Filho. Viu? Eu estou dando estudo sobre o IBADEP, falando sobre a doutrina da Trindade, e estou falando sobre a existência do Deus Filho, mas para isso é necessário que você tenha uma visão ontológica, que é definir Jesus por aquilo que verdadeiramente ele é. Vamos falar sobre a área funcional, que define Jesus por aquilo que ele fez, e ressalta a ação de Jesus na terra como homem, e tende a enfatizar sua humanidade às custas da sua divindade. Ou seja, né? Ô, pastor Zé Carlos, agora complicou. Sua humanidade às custas da divindade, né? Na união hipostática, né? O que significa hipostática, né? É Jesus humano e divino, né? A sua natureza humana e divina. Jesus possuía duas naturezas, tanto a humana como a divina. Aí eu pergunto para você, se Jesus ele não tivesse se humanizado, manifestado em carne e habitado entre os homens, como que nós poderíamos ter os exemplos de Jesus aqui na terra? Como que você poderia vencer Satanás, como na tentação do deserto? Como que você poderia superar, né? E pastor Zé Carlos, Jesus sofreu na terra? Claro que sofreu, né? Se você ler João 16:33, você vai ver lá, Jesus nas aflições que ele passou na terra, ele passa para nós, no mundo tereis o quê? Aflições. Mas ele fala assim, mas tenha bom ânimo, porque eu venci. Então, meus queridos amados, se Jesus não tivesse essa união hipostática, que significa 100% Deus, 100% humano, não teria como ele passar esses exemplos para nós. Então, é necessário que você estude a cristologia para você saber quem era o Messias esperado. Então, se você está entendendo, depois você se inscreva no canal, que esse estudo é completo, amém? Ele é completo. Ainda tem muita coisa para a gente aprender aqui, amém? Então, funcional, que define por aquilo que ele fez, ressaltação dele na terra como homem, viu? Olha aí, a natureza humana, e tende a enfatizar a sua humanidade às custas da sua divindade, natureza divina, que tem sido proposta por teólogos e exegetas, que sacam, extraem das escrituras sagradas o verdadeiro significado da palavra de Deus. Amém? Então, a gente vai falar agora um pouco sobre, profecias e expectativas acerca da vinda do Messias. Isso aqui é uma coisa muito importante que você deve prestar atenção aqui, né? Profecias, expectativas acerca da vinda do Messias, tá? Então nós vamos lá. Essa história, ela é intertestamentária, que significa que abrange o período entre a composição dos últimos livros do Antigo Testamento, tá? Malaquias, e abrange o período entre abrange o período entre a composição dos últimos livros do Antigo Testamento e inicia-se na história do Novo Testamento. Então, período intertestamentário que abrange tanto o Antigo Testamento como também o Novo Testamento, tá? Então, aqui mostra alguns fatos cruciais que antecederam o nascimento do Messias, né? Grandes impérios, né, que floresceram, né? Nós sabemos que existiu grandes impérios
que floresceram, né, aqui, né, o grego, por exemplo, né, o Império Romano, o Império Grego e muitos outros impérios que floresceram, né, ali no tempo de Jesus, no primeiro século. A gente sabe, né, os grandes impérios que se levantaram, tanto no Antigo como também no Novo Testamento, né? A gente vê aqui, né, mostra alguns fatos que antecederam o nascimento de Jesus. Então, nós vamos lá, vamos, por exemplo, vamos para o Império Grego, né? Enquanto os outros estavam a caminho da consolidação, romanos, viu? O Império Romano. Israel, sob o jugo de ambos os impérios, já havia perdido seu prestígio político, religioso e econômico. A nação judaica, sem recursos, mesmo hostil aos dominadores romanos, optou relativamente por uma coexistência pacífica, exceto os grupos revolucionários que queriam livrar a nação da escravidão, né? Se você for olhar esses dois tipos de assunto, você vai ver lá que no período do Império Romano existia os que eram simpatizantes com o Império Romano, como a gente vai dar o exemplo de Zaqueu, publicano, como Mateus, que era cobrador de impostos, que simpatizava com o Império Romano, e você vai ver no discipulado de Jesus, capítulo 10 do Evangelho de Mateus, a comissão dos missionários, que ali tem um revolucionário e um publicano. Então você vai notar que uns simpatizavam com este império e outros eram revoltados, né? Quando se fala Simão Cananita na lista lá daqueles que Jesus ganhou para o seu ministério, você vai ver lá que tinha ex-publicano e ex-revoltado. Então, é uma explicação, não posso entrar nesse assunto, porque isso aí já fala sobre, né, um trabalho que eu tenho aqui, que fala seja o obreiro aprovado, que futuramente eu creio que vou dar esse estudo sobre essa questão. Eu só estou falando que, né, muitos, né, preferiam ficar ao lado do império, como Mateus, que era publicano, cobrador de imposto, e como Simão Cananita, que era um revoltado. Lê lá no Evangelho de Mateus, que você vai entender melhor essa situação. Por quê? Porque no tempo do Império Romano, né, havia, né, um prestígio político, religioso, econômico da nação judaica, né, e os dominadores, que eram os romanos, que relativamente uma coexistência pacífica, exceto os revolucionários, né, aqueles que não aceitavam que o Império Romano triunfasse sobre a Palestina, sobre Israel. Então, já deu um pouco já saiu um pouco aqui do estudo para você entender melhor a situação política na Palestina nos tempos de Jesus. Amém? Então, louvado seja Deus, tá? E aqui vê aqui, exceto os grupos revolucionários que não queria ser escravo. Então essa é a situação. Deus também estava em silêncio, viu? Não se manifestava nada, dizia sobre a libertação do seu povo, que impotente padecia nas mãos dos exatores romanos, né? Isso seria pior do que a decadência política, religiosa, econômica. É mais fácil lidar com a opressão, presta atenção, o desânimo, né? A penúria, né? A pobreza, né? As dificuldades, né? E as pressões, né? Quando Deus fala com o seu povo, dando-lhe esperança, né? Então, aí nós podemos aplicar, né? Deus estava calado, Deus estava quieto, Deus não tinha ainda se manifestado, né? Por causa da pobreza que existia na época em que Jesus veio, né? Todo mundo sabe, no início, no vídeo anterior, eu falei ali, ele era pobre, né? A sua família não era uma família de grandes projeções, ou seja, não tinha nome. Então você nota que Jesus veio numa era política, de uma era decadente, uma era de muita opressão, de muita penúria, que significa pobreza, pressões, pessoas doentes,
pessoas que não tinham recursos nenhum, mas Jesus veio, né, justamente para isso, justamente para pôr fim, né, a essas coisas que estavam acontecendo, né? E as pressões, né, que quando Deus fala do seu povo, dando o quê? Esperança. Mas parecia, taciturno, significa Deus estava bem distante, Deus estava bem silencioso, ele parecia que o Senhor estaria dormindo, né? Não estaria dando muito assim atenção para as dificuldades que aquele povo estava passando. Aquele povo, né? A Bíblia diz que o povo que estava em treva viu uma maravilhosa luz. Então, para aí você poder entender esse estudo, né? Você tem que compreender, né, quem era o Messias esperado e por que ele se manifestou-se em carne para poder fazer a sua obra aqui na terra. Justamente por isso, por causa dos exatores, por causa dos opressores, por causa da política, né? Embora muitos não aceitaram, que eram os revolucionários, citei Simão Cananita, que está inserido, né, ali na comissão dos apóstolos. Então você vê aí porque agora, né, nós vamos entrar numa palavra maravilhosa, porque Jesus veio ao mundo, porque Jesus manifestou-se em carne, porque Jesus, porque houve a necessidade de Jesus vir ao mundo para poder trazer a luz ao mundo, para livrar, né, da escravidão, da penúria, para livrar, né, da escuridão, das trevas, para remir, né, o homem do pecado, né, da perdição, né? Eu tenho um estudo que fala sobre a bibliologia, né, e fala sobre a questão da base fundamental da pregação de Jesus, né, inserida no Evangelho de Mateus, capítulo 8, 32, que Jesus falava: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E também o propósito do Filho era para que o ser humano conhecesse a verdade e a verdade vos libertará. E qual era o propósito do Pai para com o seu Filho? Né? João capítulo 3, o versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, que não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então, meus queridos, aqui está profecias, expectativas acerca da vinda do Messias. Para que Jesus, pastor Zé Carlos, veio ao mundo? Jesus veio ao mundo para dar liberdade, né? Jesus veio ao mundo para nos libertar, né, do poder das trevas, né, do poder das entidades, conforme o apóstolo Paulo prega no capítulo 6, né, dizendo que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as hostes das maldades nas regiões celestiais. Por quê? Porque Satanás, ele usou todos esses grandes impérios que floresceram, mas caíram, tá? Se você continuar nesse estudo aí, você vai aprender muita coisa. Essa é a razão de você conhecer a obra da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai planejou a salvação, né? Gênesis 3,15 fala, né, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, né? A promessa da redenção. Olha o motivo por que temos que estudar a cristologia, promessa de redenção. Olha os tempos ordenados por Deus se cumprindo. O apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, aí você liga Gálatas 4 com Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, Deus prega para Adão e Eva no Éden, porque da semente da mulher nascerá um que esmagaria a cabeça da serpente. Olha o apóstolo Paulo cumprindo a plenitude do Filho de Deus na terra. Aí Paulo encerra ali, porque cumprindo a plenitude dos tempos,
Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, sobre a lei, para remir os que estão cativos, oprimidos pelo o diabo. Então a gente vê, né, que essas profecias, na expectativa acerca da vinda do Messias, ela se cumpriu em Gênesis 3,15, tá? Ela se cumpriu em João, no princípio era o verbo era Deus, o verbo se manifestou em carne, e depois veio Jesus, né? Os 4 evangelhos sinóticos, cumprindo a história e a vida do Messias esperado, que você vai aprender muito aqui, né, no estudo de Cristologia. Você inscreva-se no canal, que eu vou estar trazendo muito mais coisa para você aqui, para que você possa entender melhor a Cristologia. Depois, o próximo vídeo, né, será análise do contexto externo, tá? A expectativa entre pagãos, né? Vamos ver lá, né, irmãos, as coisas que confrontam com o verdadeiro Messias, as coisas do paganismo, né? Muitos que fizeram ali uma identificação totalmente errônea, né? Que se tornou grandes heresias no paganismo. Você vai aprender isso tudo, tá bom? Nós vamos analisar contexto externo e expectativa entre pagãos daquilo que verdadeiramente fala sobre o único Deus verdadeiro, né? Eu estou dando estudo no IBATEB sobre a Trindade, falando sobre a pessoa do Deus Pai, a pessoa do Deus Filho, né? E a pessoa do Deus Espírito Santo, né? É muito maravilhoso quando nós entendemos, né, as Escrituras Sagradas, né? Quando nós compreendemos as Escrituras Sagradas. Então, o ensino de Cristologia, né, ele não é diferenciado, tá? Ele não é diferenciado do estudo da doutrina da Trindade, não, meus queridos. Não é, ele não é diferenciado. Porque aí, na Cristologia também, você vai aprender com mais profundidade essa situação, né? Então a gente vê lá, eu vou falar alguma coisa para você aqui. As Escrituras ensinam que Deus é um e que dele não existe outro Deus, contudo a unidade divina é uma unidade composta de 3 pessoas distintas e divinas que são Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não se trata de 3 deuses, tá, meus queridos? Mas de 3 pessoas num só Deus. Os 3 cooperam unidos em um mesmo propósito, de maneira que no pleno sentido da palavra é um. Então você vai ver lá que o Pai cria, o Filho redime, que é adquirir o novo, tirar, poder alheio, resgatar, livrar das penas do inferno, que diz, e o Espírito Santo santifica. No entanto, em cada uma dessas operações, os 3 estão presentes. Podemos definir a doutrina da Trindade da seguinte maneira: Deus existe eternamente, como 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada pessoa é plenamente Deus e há um só Deus, né? Essa definição você vai aprender ali, né? Deus, o Pai, ele é a plenitude da divindade, viu? Porque ele enviou o seu Filho na plenitude da divindade. Divino humano, a Cristologia fala sobre o Cristo divino humano. Deus é Filho e a plenitude da divindade manifesta. Então você vai aprender, né, através da manifestação do Cristo vivo esperado. Amém? O Cristo esperado de todas as nações. E Deus Espírito Santo, que é a plenitude da divindade operada na criatura, tá? Vamos pedir ao Espírito Santo que ele possa realizar na sua vida o verdadeiro significado da palavra, né? Quem é o Messias esperado? Louvado seja o nome do Senhor. Cristologia, a doutrina de Cristo, que é a análise bíblica e teológica da pessoa e da obra de Jesus. E que o Espírito Santo de Deus possa te abençoar, falar mais alto no seu coração, inscreva nesse canal e o próximo vídeo que eu colocarei é o vídeo, né, que vai falar
sobre muitas coisas, né, irmãos, que fala acerca da... Nós falamos sobre as perspectivas das profecias, também vamos falar, definição e conceituação da cristologia. Agora, no próximo vídeo vai ser análise do contexto externo, amém? A expectativa entre a diferença entre o paganismo e o nosso Cristo vivo. Que Deus possa te abençoar, amém?